Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver uma função muito útil que é a função mínimo cis. Ou seja, eu vou detectar o menor valor desde que ele atenda uma ou mais condições pré-determinadas. Essa é uma função presente nas versões mais recentes do Excel e que em versões antigas dava muito mais trabalho fazer. Então vamos lá, vamos ver como que funciona essa função mínimo cis. Considere o seguinte, eu tenho aqui 5 empresas que estão participando de um processo, por exemplo, de licitação, e elas aqui estipularam um valor e o prazo de entrega. E aí vamos considerar a seguinte situação. Eu vou optar pela empresa que fizer com o menor valor, mas dentro de um prazo de entrega que for adequado ao meu projeto. Aí vamos considerar nesse exemplo que para a empresa se adequar ao meu projeto, ela precisa me entregar no máximo no dia 30/5/2020. Se ela entregar após o prazo 30/5/2020, ela já não serve. Então, isso aqui vai ser um critério que eu vou analisar quando eu optar por determinada empresa. Aqui a gente tem poucas empresas, seria fácil eu descobrir. Se eu considerasse só o valor, veja que quem iria ganhar seria a XPTO Engenharia, porém o prazo de entrega dele excede o meu prazo limite. O segundo valor é a construtora Top, que aqui ela já consegue até me entregar dentro do prazo. Então vamos verificar como que o Excel vai entender isso. A função é igual mínimo cis. E aí eu abro parênteses. Primeiro, ela me pede qual o intervalo a partir do qual eu vou buscar o menor valor. Eu sei que é aqui, né, o intervalo onde eu tenho os valores. Ponto e vírgula, ela vai me perguntar agora qual que é o intervalo onde vai estar o critério que eu vou estabelecer, que pode ser um valor, uma fórmula. Então, qual que é a coluna onde está o intervalo que eu vou analisar o critério que eu quero, que é me entregar antes de 30/5/2020. Os prazos de entregas estão aqui, na coluna D. Então, selecionei ali a coluna D. Ponto e vírgula, eu devo indicar agora qual que é o meu critério. E aí eu poderia colocar aqui entre aspas, porque senão ele vai me apresentar um erro, que a data tem que ser menor ou igual a 30/5/2020. Ou seja, se ela ultrapassar 30/5/2020, não vai servir aqui para o meu caso. Se eu não coloco aspas aqui, ele me apresenta um erro. Vou testar aqui para vocês verem. Ele não consegue executar. Então, esse aspas aqui vai fazer com que ele consiga determinar que este intervalo aqui, a cada célula tem que ser menor ou igual a 30/5/2020. Deixa eu ajustar a minha aspas aqui que está fora. Vou dar OK. Apareceu aqui ó, que o menor valor é 106.388, que está atendendo àquele critério. Se por um acaso tivesse uma atualização e essa empresa falou para mim o seguinte, olha, eu não consigo mais te atender no dia 20/5. Eu só consigo te atender agora lá para o dia 5/6. Vou atualizar aqui para 5/6/2020. Veja que agora o menor valor já mudou. Por quê? Porque fugiu da minha data limite para entrega do projeto. Então, automaticamente já foi aqui atualizado. Poderia ter inserido a célula ao invés de colocar ali o valor por escrito? Poderia, mas aí você tem que colocar da seguinte maneira. Você vai colocar o menor ou igual entre aspas, e aí você vai usar o i comercial para concatenar. Concatenar com o quê? Com o valor da sua data limite. Então, ele vai apresentar que deve ser menor ou igual ao valor que tiver em F4. Vamos ver se funcionou. Funcionou, continua me mostrando aqui o menor valor. Se por um acaso eu esticasse um pouquinho o limite, verifiquei que 30/5 eu estou pegando preço muito ruim, vou colocar 30/6. Veja que agora quem já apareceu aqui para mim é a XPTO Engenharia, que tinha o menor valor, mas num prazo de entrega mais alongado. Vou voltar aqui para uma data original, tá? Para 30/5, para a gente ver como ficou. Está pegando aqui a primeira empresa, ou seja, a empresa de menor valor que consegue atingir o meu objetivo até 30/5. Beleza? Então, é uma função extremamente útil. Veja que isso aqui pode ser aplicado em diversas situações. E como que eu poderia buscar aqui o nome da empresa? O PROC-V não vai funcionar. Por quê? Porque o PROC-V não busca para trás. E aí eu tenho que utilizar aquela função que a gente já aprendeu de índice mais CORRESP. Então, igual índice
Seleciono a minha matriz. Busquei aqui toda a minha matriz. Ponto e vírgula, ele me pede o número da linha. Como que eu vou descobrir o número da linha? Eu tenho que comparar os valores, certo? Só que para descobrir o número da linha, eu vou precisar do auxílio da função corresp. Então, vou abrir aqui o corresp. Se você ainda tiver dificuldade, volta nos vídeos das aulas anteriores. E o corresp me pede o seguinte: o que você quer fazer corresponder ali? Mostrar a posição. Eu quero saber a posição do menor valor. Ponto e vírgula. Aonde está esse menor valor? Ele vai estar aqui, ó, numa dessas células, na coluna C. Ponto e vírgula 0, para forçar ali a correspondência exata. Fechei ali o meu corresp, que está determinando qual que é a linha onde está o menor valor, ponto e vírgula, e vou indicar agora qual que é a coluna correspondente àquele menor valor. A empresa está na primeira coluna, então ponto e vírgula aqui vai ser 1. Fechei, o parênteses do índice mostrou ali que é a constru fácil. Se eu alterar os meus parâmetros, de novo, vamos ver atualizando, vamos modificar a data limite para mês 6 de novo, atualizou ali para 103 mil, que é o valor correspondente da XPTO Engenharia. E voltando aqui para a data original, eu tenho que quem ganhou seria a Constru Fácil. Se eu voltasse para o começo da minha estrutura, onde a construtora top conseguia entregar lá no mês 5, vamos colocar aqui, por exemplo, 25 do 5, vejo que quem apareceu aqui já é a construtora top, que é a empresa de menor valor que conseguiu atender este prazo limite. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí. É de fato uma função bastante útil e que no seu dia a dia vai fazer muita diferença. Até a próxima!